Apocalipse capítulo 21, verso 5, por favor. Não precisam ficar em pé, poderão ficar sentados com bastante reverência na casa de Deus. É provável que tenhamos auxílio do Data Show, isso facilita a nossa leitura, amém? Glória a Deus. Somente o verso 5. A partear desse versículo que diz: e aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Os irmãos podem ler comigo aqui, somente a parte A até o primeiro ponto. Amém. Glória a Deus. Senhor, muito obrigado por sua palavra, por este culto, pelas pessoas maravilhosas que o Espírito Santo trouxe a este lugar nesta noite para compartilhar da adoração, do louvor e da celebração ao teu nome. Abençoa neste momento a palavra que será ministrada, dá-nos a inspiração necessária para transmitir toda a tua verdade, para que o teu povo possa aprender de ti e possa por ti ser edificado. Assim oramos, repreendendo toda seta, todo laço, todo planejamento de Satanás contra este lugar, contra as pessoas que estão dentro deste auditório, que o Senhor repreende toda a força maligna, a fim de que nós possamos ter a nossa mente cativa ao Espírito Santo, para que nós possamos aprender da tua palavra. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Todo o povo diga amém. Amém. Glória a Deus. Eu quero agradecer a presença de cada um dos irmãos, amigos e visitantes que vieram aqui pela primeira e segunda vez estar conosco, e queremos mandar um abraço às pessoas que estão nos assistindo pela televisão, amém? Lembrando os irmãos que todos os nossos cultos domingos são filmados e nós transmitimos via internet, ok? Glória a Deus. Queridos, Apocalipse capítulo 21, verso 5, disse o Senhor Jesus: eis que eu faço nova todas as coisas. Eu gostaria que a pessoa que está no Data Show, na sonoplastia, colocasse para mim Jó, capítulo 17, verso 15, que é o tema dessa palavra de hoje. Apocalipse, Jó 17, versos 15, também a parte A deste versículo, é o tema da nossa pregação, baseada no texto de Apocalipse, capítulo 21, versos 5. Bem, Jó 17, verso 15, por favor, para que os irmãos possam ler na versão Almeida atualizada. Oh, aleluia! Jó, é Jó. Ok, deixa eu ler então aqui na minha Bíblia, parece que ele está com uma dificuldade. Assim diz: onde está, pois, a minha esperança? Amém? É um ponto de interrogação, é uma pergunta de Jó, que todos conhecem a sua vida e sabem dos sacrifícios, da dificuldade que ele enfrentou em sua vida. E num desses momentos aonde os terrores assolavam a sua alma, ele fez essa pergunta: onde está, pois, a minha esperança? E eu penso que na sociedade a qual nós vivemos hoje, muitas perguntas como essa também são feitas, e elas às vezes ficam sem resposta. A minha ideia, utilizando agora o Apocalipse 21, que está chegando no epílogo, está chegando no final da história humana, então nós temos uma palavra profética da parte de Jesus a respeito de onde vai chegar a nossa esperança, ou o que é que o futuro nos reserva. É importante entender que o livro de Apocalipse, na terça-feira na escola de educação, nós tivemos um estudo sobre o livro, a literatura de Apocalipse, e aqueles que vieram tiveram um bom entendimento do que o que gerou essa escritura e por que ela foi confeccionada de uma forma tão simbólica, e por que ela tem tantas ilustrações de simbolismo, e por que os crentes têm tanto medo de ler Apocalipse, e alguns afirmam que não leem porque não entendem nada, outros dizem que não lê porque assusta muito. Então essa literatura é uma literatura pouco utilizada pelos cristãos. Enfim,
Poucos são aqueles que se arriscam a entender Apocalipse, pregar suas mensagens e descortinar os mistérios que neles são apresentados. Aqueles que estiveram comigo também na terça-feira de Educação Cristã, eu disse para os irmãos que havia um problema na identificação do autor ou da autoria deste livro de Apocalipse. Afirmam-se popularmente que é o João que escreveu o Evangelho de João, mas os estudos também apontam que pode ser um outro João, talvez o João, o vidente que morava ali na Ásia Menor, em Éfeso, ou então outro João que era profeta, e alguns dizem que era este João o profeta que escreveu a literatura apocalíptica, e ela tem uma linguagem assim, porque é uma linguagem praticamente criptografada, por isso que a gente às vezes não entende a linguagem do Apocalipse, porque quando ele escreveu esta literatura, a intenção do escritor de Apocalipse era trazer um consolo para os crentes que viviam uma perseguição ferrenha da parte de Domiciano, que era o imperador romano. Ele estava perseguindo a igreja, ele estava prendendo os crentes, matando os crentes, e havia uma perseguição ferrenha contra os cristãos, quando então se levanta essa literatura por João para consolar os crentes, dizendo: há esperança para nós, ainda que haja uma perseguição, ainda que eles tentem nos destruir, ainda que tentem nos matar e pensam que vão acabar conosco, no final da conta o bem vencerá o mal. É isso que ele quer dizer na literatura de Apocalipse. Então, quando nós lemos Apocalipse, a ideia de Deus é que nós sejamos consolados pelas palavras e pelas revelações proféticas aqui inseridas. Então, quando ele escreve o Apocalipse e coloca todas essas informações um pouco misteriosas, é porque a ideia é que os inimigos do cristianismo, quando lessem essa literatura, não perseguissem os crentes, achando que essa literatura era uma afronta ao Império Romano. Por exemplo, quando na literatura de Apocalipse eles querem direcionar uma mensagem a Roma, ele não chama Roma de Roma, mas chama Roma de Babilônia. Então, por isso que na linguagem do Apocalipse, quando os romanos fossem ler esta epístola, esta carta, então, ou este livro, eles não iam identificar que eles estavam falando de Roma, porque ali estava o nome Babilônia, que estava em outro extremo. Então percebam os irmãos que não é difícil a leitura do Apocalipse, pelo contrário, é fascinante, é fantástico você ler Apocalipse, porque o tanto de verdade que você aprende de Deus, porque é importante, inclusive, nos dias de hoje, nós lermos Apocalipse, nós lermos os livros proféticos, porque nós precisamos saber o que vem por aí, o que vai acontecer no nosso futuro. Percebam os irmãos que nós temos alguns livros da Bíblia que são bem efusivos no que diz respeito a profecias, e nós consideramos que o livro de Daniel, no Velho Testamento, é um livro que está cheio de profecias e de revelações concernente ao futuro. Entretanto, Daniel, quando ele escreve essas revelações, ele está na intenção de revelar o futuro de um ponto de vista das nações, ou do povo gentílico, de um povo comum. Mas nós temos um outro livro do Velho Testamento também, que vai falar de profecias e de revelações das coisas que hão de acontecer, mas é o livro de Ezequiel. E esse livro, ele apresenta uma proposta daquilo que vai acontecer no futuro, mas ele tem um ponto de vista exclusivo para o povo de Israel e o futuro da nação de Israel, dentro de um contexto escatológico da revelação das coisas que vão acontecer e qual seria o futuro de Israel dentro do livro de Ezequiel. Mas quando nós lemos o Apocalipse, nós vamos encontrar este mesmo panorama escatológico, nós vamos encontrar essas mesmas revelações, tanto de Daniel como de Ezequiel, mas agora do ponto de vista da igreja. Como é que a igreja vê isso? Como é a participação da igreja nesse processo das revelações do futuro do mundo? Então, João no Apocalipse, ele vai mostrar agora a visão da igreja dentro do processo das revelações e das profecias. E isso é fascinante, porque isso precisa mexer com o meu coração, isso precisa mexer com a minha inteligência, e eu preciso ser um estudante da Bíblia, porque hoje em dia, irmãos, as pessoas estão cansadas de pessoas que só fazem barulho, que ficam gritando língua estranha dentro da igreja, e que ficam revelando e profetizando sem conteúdo bíblico, sem estrutura bíblica, porque quando chega lá fora não tem resposta
resposta para os questionamentos lá de fora, não tem resposta para as perguntas que eles fazem para nós, e nós ficamos como analfabetos bíblicos, porque não nos dedicamos ao conhecimento das Escrituras. Então, quando chega lá fora, um jovem do ensino médio lhe faz uma pergunta de nível bíblico, a nível de Deus e teologia, e você fala, eu não sei, vamos perguntar para o meu pastor, ou então para algum teólogo. Não, não é assim que deve se responder. Você é responsável pela tua fé, você é responsável pela tua salvação, você é responsável pela tua vida espiritual. A Bíblia me diz que eu e vocês temos que nos portar de uma tal maneira que quando falarem mal de mim ou de vocês, ou quando fizerem uma pergunta questionando a minha fé, nós estejamos prontos e habilitados a responder, irmãos. Mas é lamentável quando nós chegamos e encontramos um grupo de pessoas da igreja que vão para a faculdade, e quando lá são abordados e confrontados a respeito de verdades bíblicas, essas pessoas não têm resposta, essas pessoas não sabem o que dizer. É porque essas pessoas são analfabetas teológicas ou analfabetas bíblicas, não conhecem a Deus. Por quê? Porque dedicam muito tempo na graça, porque a graça, ela traz um certo glamour para as pessoas. Olha, eu gosto de orar porque eu falo língua estranha, eu profetizo, isso atrai pessoas. Ei, atrai pessoas, mas não significa que elas serão salvas só porque estão te ouvindo barulhar, falar línguas estranhas e profetizar. Precisamos de resultados mais consistentes das coisas de Deus, porque nós sabemos que as pessoas são místicas. Brasileiro, inclusive, é místico por conta da sua formação, da sua estrutura. Gosta das coisas que são mistérios, ocultas. Gosta de fazer leitura de mão, horóscopo, ir no centro de macumba para ver se alguém revela. E quando se trata de evangélico, quer saber o que o profeta vai falar, se Deus vai falar alguma coisa, como se Deus fosse um horóscopo que vai dizer para essa pessoa o que ela tem que fazer hoje, amanhã ou depois, quando Deus já está falando nas Escrituras Sagradas o que é que você tem que fazer. Por isso que nós estamos construindo uma sociedade pentecostal analfabeta na Bíblia, porque não se importa com a Bíblia, se importa em ir para o monte orar, em ir para a vigília, em fazer campanha de jejum e oração, mas não faz seminário, não vem para os cultos de educação cristã, não vem para a escola dominical. Então perceba que esta é uma dificuldade hoje, no meio pentecostal principalmente, aonde coloca em perigo o evangelicalismo dentro do Brasil. Pensando nisso, nós vemos então o Apocalipse me chamando a atenção e a responsabilidade. Quando o Apocalipse é construído, ele é uma ideia fantástica, é uma revelação divina para o profeta, para construir uma literatura que vai abençoar o povo de Deus, porque ainda que para alguns leitores a mensagem esteja oculta, para aqueles que andam com Deus e têm a presença do Espírito Santo e está interessado nas coisas de Deus, esses segredos são revelados. Porque a Bíblia garante isso. Então percebamos, irmãos, que quando lemos Apocalipse, nós vamos conhecer toda a história. Vivemos um momento histórico agora, em que há um forte ateísmo, que primeiramente se abateu na Europa em razão do iluminismo, do humanismo, que foi muito forte naqueles países, e então publicaram a morte de Deus. E vocês, estudantes, sabem disso? Significando a seguinte situação: Deus morreu, não existe Deus. Nós estamos sós. Deus não existe. Essa é uma fala que se ouve muito por aí, principalmente nas academias, e que às vezes nós não temos respostas para essas coisas, porque essas pessoas vêm com argumentos fortes dentro de uma ciência humana, ou de uma ciência humanista, dentro de propostas construídas dentro de uma ciência falsa, cheio de falácia e apriorismo, e acaba que eles vêm com essas notícias para nós, e nós não temos preparo para ouvir certas coisas, e acabamos a acreditar. Por exemplo, se a Bíblia é a palavra de Deus, onde lá está escrito sobre o dinossauro? Eu não sei, lá não fala mesmo não. Pois é, e o que você me fala desse monte de osso desse tamanho aqui? É ou não é? É conflitante com a nossa fé? É difícil de explicar essas coisas? Há pontos difíceis na palavra de Deus. E eu creio que ela é em razão de que a Bíblia Sagrada, em toda a sua construção literária, ela não teve nenhuma preocupação
em ficar escrevendo detalhes das coisas da vida e do mundo. Porque a única preocupação de Deus nas literaturas evangélicas, na literatura cristã ou nas escrituras sagradas, é apontar Jesus como o Senhor e Salvador dos homens. Para Deus é suficiente a Bíblia ser cristocêntrica e acabou-se. Então no capítulo 21 de Apocalipse, chegamos em um ponto da história do Apocalipse, em que as coisas já aconteceram. O nosso futuro revela coisas profundas, catastróficas e terríveis. Esperamos em Deus que vocês não participem desse momento da história, porque a Bíblia diz que Deus não julgará e nem condenará o justo junto com o ímpio. Quem é justo aqui, levante a mão. Glorifica a Deus. Sabe por que isso é bênção? Porque o Senhor diz que vai derramar da sua ira sobre a terra, mas não acontecerá de derramar sobre o justo. Aquele que tem a marca de Cristo na sua vida, aquele que tem o seu nome registrado no livro da vida, aquele que tem o Espírito Santo e os ouvidos abertos para ouvir a voz de Deus, a Bíblia diz, quando essas coisas estiverem para acontecer, o Senhor vai tirá-los da terra. O Senhor vai sugar o seu povo. Vocês não estarão aqui. Quando você lê Apocalipse, você vai entender que do capítulo 1 até o capítulo 4, a igreja está aqui. Todos esses acontecimentos, do capítulo 1 ao 4, a igreja está aqui. Mas do 4, versículo 1, do versículo 2 até o 19, a igreja não está aqui. Então ficou fácil de entender Apocalipse agora, não ficou? Toda vez que você lê Apocalipse, do capítulo 4, versos 2 até o 19, você vai dizer assim, todos esses acontecimentos eu não participarei. Quero aprender, mas não estarei aqui. Eu ouço um glória a Deus aí, um graças a Jesus. Isso, irmão. Ou vocês querem ficar aqui? Vocês querem ser o salvo da grande tribulação? É, porque tem um grupo chamado, eu sou do SGT, velho. O que é isso, irmão, SGT? Salvo da grande tribulação. Mas, rapaz, você não sabe o que vai ser isso, nem experimenta, irmão. Nem experimente ficar nesse tempo, não. Porque com certeza você não terá o auxílio do Espírito Santo para te ajudar. Pode ter certeza disso. Vai ser olho por olho e dente por dente. Você vai ter que dar conta da sua alma perante Deus. Então escuta os irmãos. Quando nós construímos aqui que o mundo está caminhando para um momento caótico na terra, onde o anticristo se prepara de todas as maneiras para governar o mundo. E nós começamos a ver uma notícia inquietadora, por exemplo, de que a Rússia está tentando anexar a Crimeia como um estado russo, enfim, aquelas questões. E logo em seguida vemos que na Espanha o povo catalão quer também fazer uma divisão e quer ficar independente do povo da Espanha. Aí depois vemos também outros acontecimentos em outros lugares do país. Falou assim, não, o povo está querendo independência, essa ideia de globalização não vai funcionar. Entretanto, você percebe que não vai acontecer nada disso. Porque a ideia do mundo não é separar países, é pelo contrário, é unir os países. É globalizar todas as coisas, porque o anticristo precisa governar todo o mundo. Olha, quando você começa a falar sobre ONU, uma organização internacional que cria uma justiça internacional, cria uma forma de punir as pessoas de modo internacional, você tem que começar a pensar sobre essas questões. Quando você ouve um político da ONU, um grande líder, aparecer numa da sessão da ONU e dizer, nós precisamos de um grande líder que governe o mundo, seja ele de Deus ou do demônio, eu preciso ficar preocupado com essa fala, eu preciso entender que o mundo caminha para um momento de perdição, onde os homens serão escravizados por Satanás, porque Satanás até então vinha atuando no mundo espiritual e articulando espiritualmente, mas o desejo de Satanás é se tornar uma pessoa como Jesus se tornou e governar os homens fisicamente e ser adorado pelos homens. E aonde aprendemos isso? O Apocalipse nos revela. Capítulo 13 de Apocalipse, a metade dos versículos fala a besta que saiu da água, a outra metade até o encerramento do capítulo vai dizer a besta que saiu da terra. Os dois vão trabalhar ardentemente para a pessoa do anticristo. E você sabe de uma coisa? Estamos vivendo esse momento histórico. Olha o que está acontecendo, irmãos. Olha como Satanás está tendo vantagem em toda a sociedade. Perceba que uns dias atrás o valor de família era inegociável, é ou não é? Pensa que até uns anos atrás, para nós família era um homem, mulher e filhos, é ou não é? Mas pensa como esse conceito mudou. Vocês já observaram como os conceitos mudaram?
Vocês observaram que aquilo que nós tínhamos como moral e ético, essas coisas já não tem mais tanta serventia hoje? Já pararam para pensar nisso? Vocês não ficam indignados, por exemplo, que no mundo todo a corrupção se alastrou como uma pragana? Em todos os lugares do mundo só ouve falar de corrupção, de roubo, em todos os níveis da sociedade. Você não para pensar sobre isso, o que é que está acontecendo? Você não para pensar da impunidade? Olha o que está acontecendo no Brasil, queridos. A polícia prende o meliante que fez uma coisa cruel, leva para a delegacia, o meliante sai primeiro do que o policial que tem que preencher o boletim de ocorrência e ainda sai ameaçando ele: eu pego tua esposa, vou matar teu filho, vou te matar lá fora. É isso ou não que está acontecendo no país? E nós não prestamos atenção nisso. Ei, o cadáver já está fedendo e nós não estamos sentindo o seu mau cheiro? A igreja está acomodada. As pessoas não falam mais de volta de Jesus, não querem mais participar de arrebatamento, não se preparam para a vinda do Senhor, estão cuidando das coisas materiais, é ou não é, irmãos? Algumas igrejas compraram essa filosofia. Bom, os crentes antigamente andavam olhando para o alto, porque almejavam uma glória eterna e celestial. Agora eles andam olhando para o chão, procurando qual será a melhor casa da rua, qual o melhor carro, como é que eu vou fazer uma campanha para Deus aumentar a minha finança. É isso ou não é? Mudamos ou não de um tempo para cá nossas teologias? É isso ou não é que prega-se na igreja? O membro que entra na igreja e dá R$100 esperando receber 200 lá fora, como fosse barganhando com Deus e entrasse numa empresa de factory. É isso ou não, irmãos? Essas coisas têm que nos acordar, porque a Bíblia diz: no anticristo não se manifestará sem que antes apresente a apostasia. A pergunta é: quantos de nós não nos tornamos apóstatas? Quantos de nós não nos tornamos apóstatas e estamos dentro das igrejas, sentados nos bancos ouvindo as nossas pregações, mas não tem nenhum, escute-me, não há nenhum compromisso com a verdade, não há nenhum compromisso com o reino de Cristo, não há nenhum compromisso com a divindade do Senhor. Apenas queremos negociar com Deus para ver se a nossa vida fica melhor a cada dia. É isso ou não? Essa é a teologia do nosso século. O que isso nos aponta? O que isso me traz de despertamento? Então nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual em todos os aspectos e começar a tentar: será que eu não estou comprometido, envolvido nesse balde de situações, nesse monte de coisas que está me afastando de Deus? Eu estava conversando com alguns líderes e eles disseram: pastor, será que há esperança para a igreja? Eu falei: há esperança, porque a Bíblia me diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. E ele disse: olha, pastor, mas se Jesus demorar, será que haverá crente sincero nas igrejas? Eu falei: porque é a remanescente fiel de Deus. E eles disseram: pastor, como vamos fazer? Não podemos abrir novas igrejas, porque não há candidatos para ministério. Eu falei: o Senhor tem os seus profetas na terra. A apostasia vem, mas não atinge a todos. Há um grupo que sabe aonde quer chegar, irmãos. Há um grupo que tem compromisso com a verdade, com Deus e com a palavra, e eles estão se dedicando em aprender, e estão gastando tempo e gastando as suas vidas em saber o que fazer cada dia mais para agradar o coração de Deus. Alguns outros estão preocupados com outras coisas. Tenho que fazer minha faculdade, que é muito bom. Tenho que ver o que eu tenho para os meus filhos e preparar o futuro dos filhos, como acabei de pregar para o casal que dedicou a criança. Entretanto, meu querido irmão e irmã, o teu filho não terá futuro se ele não for criado segundo a palavra de Deus. Se você cria o teu filho para o mundo, você o terá para o mundo. Mas se você cria o teu filho para Deus, você o terá para Deus. É assim que nós vemos. As dedicações, as atitudes contam muito mais do que palavras. Falar que é de Deus é uma coisa, viver como sendo de Deus é outra. A sociedade está assim. Aí um dia um outro ministro chegou: pastor, estou derrotado, estou escandalizado. O que foi? Fulano de tal é um pastor e fez um acordo político aí com o governador, e ele doou para ele 70 assessorias. E o que ele fez, irmão? Ele pegou 70 pastores de Brasília, de igrejas, várias igrejas,
E colocou na assessoria para receber um caldinho do governo. Mas eles, o que foi que deu? Estou envergonhado. O que foi? Nunca foram trabalhar. E como é que é isso? Recebiam. E quem assinava o ponto? Esse outro pastor lá, que assinava o ponto para eles. Pensa, irmãos. Pensa, irmãos. Nós reclamamos dos corruptos. Nós falamos dos perversos e dos cruéis. Mas nós não nos comportamos iguais a eles. Alguns de nós está fazendo a mesma coisa que o ímpio faz. Alguns de nós está fazendo, e talvez piores, porque há um senso de confiança em nossas vidas. As portas se abrem, porque quando você diz evangélico, há na mente das pessoas uma pessoa íntegra, uma pessoa séria, justa. É isso ou não, irmãos? A ideia das pessoas que você como crente é uma pessoa de uma palavra só. Você não é um enganador, um mentiroso, um caloteiro. Você não é uma pessoa difamadora e que fica envergonhando o nome de Cristo. Para eles você tem uma vida ilibada, é ou não é? Por mais que falhemos em alguns aspectos, mas a ideia do caráter é caráter ilibado. Mas muitas das vezes não agimos assim. Sabe por que a culpa? A culpa é da maneira que nós estamos digerindo a palavra de Deus. Porque a teologia da prosperidade não ensina caráter. Você é o que você tem e não o que você é. Como ser, como pessoa. E essa teologia não serve para Deus. Porque essa teologia coloca dinheiro no teu bolso, mas não muda a sua vida. Não muda o seu caráter. Como pessoa, você não é transformado pela palavra de Deus. Mas fica rico. Aí se torna uma teologia pragmática. Se dá certo, vamos todo mundo absorver. Mas nem sempre é assim, nem sempre foi assim. Se os nossos irmãos primitivos olhassem para nós hoje, eles ficariam envergonhados. Porque eles nunca conheceram esse tipo de evangelho. Eles não pregaram esse evangelho. E eles não viveram esse evangelho que nós vivemos hoje. Vai na igreja quando quer, os compromissos com Jesus é quando der certo, não é fiel no dízimo, nem em oferta, não coopera com nada, ainda fica criticando quem faz alguma coisa. É isso ou não? Reclama de tudo. Murmuradores, porque a murmuração é como pecado de rebelião, diz o Senhor. A avareza como pecado de idolatria. E Deus fala, você não pode servir a dois senhores. Escolhei hoje quem quereis servir. A Mamon ou a Jeová? A Mamon ou a Jesus? Mamon é o Deus da finança, do recurso, do dinheiro, da riqueza. Você quer servir a Ele ou quer servir a Jesus? Aí você vai dizer, então servir a Jesus é fazer voto de pobreza, pastor? Não. A prosperidade com Jesus é uma consequência da sua vida com Ele. Você prospera com Ele porque você anda com Ele. É diferente. Ela não vem como Senhor da tua vida. Ela não manda em você. Quem manda é Jesus, aquele que vai te suprir todas as suas necessidades. Você sabe por que Deus recebeu o nome de Jeová Jireh no Velho Testamento? Porque a Bíblia diz que Ele é o Deus provedor. Ele proverá. Ele proverá, irmãos. Temos experiência disso. Deus vai prover, não fique desesperado não. Com certeza Ele vai te atrair para Ele e vai cuidar de você, porque Ele diz: qual é o pai que um filho pede um pão e ele lhe dá uma cobra ou uma pedra? Qual é o pai que faz isso? Nenhum. E ele diz: se vocês dos corações endurecidos e pais fazem isso, coisas boas aos seus filhos, imagine eu, grande Deus amoroso e cheio de misericórdia, farei coisas boas a vocês. Mas é o nosso estilo de vida que está mudando, é os nossos conceitos doutrinários e teológicos que estão mudando. Mas nós não estamos preocupados com isso. Por exemplo, eu vou numa igreja ali, mas não quero saber o que ela defende, o que ela fala, o que ela diz a respeito de Deus, do Espírito Santo, do pecado, da salvação. Eu simplesmente gosto lá porque tem um grande pregador, um grande cantor, entra, se filia, agrega, mas não sabe nada a respeito do que esse grupo faz. É interessante e muito importante. Ô irmão, você está mudando por quê? Não é porque gostei aí do hino, do pastor. Não se é assim. Tem que se avaliar tudo. Tem que saber onde é que você está entrando.
Tem história essa igreja? Tem. Esse pastor, quem é ele? Fulano de tal. E a história da família dele? O que essa igreja defende da Bíblia? Qual é a sua... Por isso que nós publicamos uma síntese da nossa teologia, para todo mundo que entrar na igreja já ler e já saber no que nós cremos. É obrigatório que todas as igrejas de Deus tenham uma síntese da sua teologia, para ninguém dizer, não sabia. Tem que saber o que nós cremos, o que nós defendemos. Temos a Bíblia como palavra de Deus. Nós não fica costurando versículozinho para dizer, eu creio nesse aqui eu não creio. Nós cremos em toda a Bíblia como palavra de Deus. Mas temos o Novo Testamento como regra de fé e de prática. Nós temos que obedecer o que a Bíblia diz. O que Jesus mandou fazer, temos que obedecer para o bem da minha e da tua alma. E vemos um monte de crentes, irmãos, sem esperança. Eu não sei o que vai dar no futuro, não sei se eu sou salvo, não sei como é que é isso. Que isso, irmãos? Quando a Bíblia fala de salvação, ele diz assim, quem crê em mim será salvo. Ele não está escrito assim, quem crê em mim poderá ser salvo. Aqui, em nenhum texto da Bíblia, no grego, quer dizer isso. Será. Já se torna um salvo. Aí, Deus te salva, e você agora vai cuidar da economia da salvação, que é o quê? Manter-se salvo. Você tem que se manter salvo agora, irmãos. Jesus já te salvou, agora se mantenha salvo. Trabalhe na tua salvação. Porque o melhor ele já fez, que é te salvar. Agora é você construir a tua salvação. Aí depois de salvo, fica acomodado, despreocupado. E um monte de perdido indo para o inferno. Alguns até do seu lado, alguns dentro da tua casa. Mas você já está salvo, tranquilo. É assim que acontece ou não? Falta de testemunho, de compromisso com Deus. Por que eu falei para o Rafael, mais a Daniela aqui, dá o exemplo, como é que serve a Deus. Para as suas crianças aprender com você. Mas tem muitos pais que são mau exemplos. Na casa deles fica criticando a igreja, falando mal de pastor, falando mal de irmão. E os filhos vão construindo. A ideia espiritual deles é construída pelo que os pais estão dizendo. O pastor Davi disse um dia, o nosso supervisor, foi 21 anos supervisor da Igreja de Deus no Brasil. Regional, nacional, depois regional. Ele falou assim que um dia fui fazer uma visita numa casa de um membro. E disse que ele sentou no sofá, está lá fazendo a visita. O filho, pequenininho, veio por trás e deu uma tesoura nele, agarrou no pescoço dele. Aí o pai envergonhado, meu filho, para com isso. Ora, papai, você não disse que tem vontade de matar o pastor Davi? Pensa na cara desse pai, né, irmãos? Os filhos estão aprendendo com vocês. Eles estão te copiando. Aí vocês fazem um monte de besteira dentro de casa e depois não quer que os filhos reflitam isso. Não vem na escola dominical, o filho nunca vai acostumar. Tem filhos aqui que não aparecem um dia na escola dominical, os pais não vêm. Não é prioridade, prioridade é o colégio. Um dia que ele faltar ao colégio, eu dou uma surra nele. Mas um dia que ele faltar à escola dominical, está tudo bem. Escola dominical, quer dizer, é preparado para a vida secular, mas não é preparado para a vida eterna. Todo empenho, esforço e dedicação para a vida secular. Que se ele viver 70 anos, acabou. Só serve para isso. Mas a eternidade, com Deus, não nos preparamos. Não os preparamos, não gastamos recursos para isso. Não os ensinamos para isso. Perceberam, irmão, a gravidade da apostasia? Vivemos esse tempo ou não? Porque para algum apostasia é uma heresia. Heresia é diferente. Apostasia é diferente. O que é apostasia? É um caminho paralelo. Parece que é, mas tem sentido contrário. Só isso. O caminho da apostasia parece que é, veste igual, fala igual, usa o mesmo livro, mas a direção é outra. É isso que é apostasia, que alguns não entendem, pensam que é heresia. Então, quando o Apocalipse apresenta essas palavras e vai desafiando os crentes que sofrem a se manterem íntegros e não desanimar na fé, vai em contrapartida também dando uma mensagem para aqueles crentes falsos. Você se cuida, porque o dia do Senhor virá. E ele não terá o culpado por inocente. Isso é forte. Aleluia. Deus, por mais amoroso que ele seja, por mais bondoso que ele seja, ele não tem o culpado por inocente. Pode ter certeza disso, irmão. Pecado não confessado e nem arrependido, pode ter certeza que vai ficar sobre os seus ombros.
tem que andar na linha mesmo com Jesus, é assim, é igual trem. Qual é o caminho para alcançar a bênção e acender a esperança na minha vida, pastor? Muitos desejam vitória sem, no entanto, entrarem na guerra. É possível que outros conquistem para você, mas a maior bênção é você mesmo receber a bênção das conquistas que você teve. Irmão, 6 horas. Vai para onde, irmão? Pai, 6 horas por mim? Ele não vem. Irmão, estou meio fraco. Vai lá em casa visitar, orar por mim. Ei. Para com isso, meu querido e minha querida. O caminho da bênção é para todos. Quer dizer que um tem que pagar o preço maior do que o seu? O cabo já está levando a sua cruz. Ainda tem que pegar a sua para levar também. Como é que é isso? Cada um cuida da sua própria salvação, irmão. Se você acha que está frio, entra na fornalha de Jeová. Vai orar, irmão. Quinta-feira eu disse aqui, irmão, olha do seu lado, vê se tem algum crente sorveteriano. Você conhece o crente sorveteriano? É geladão, irmão. Está pegando fogo e ele está lá. Ou então, dentro da igreja. Não, você sabe o que é isso? Só os 2 dedão. O que é isso? O WhatsApp. Aí Jesus vem e o WhatsApp, o bichinho fica, rapaz. Agora cá para nós, irmãos, esse mês na Escola de Educação Cristã, nós vamos trabalhar sobre o tema a influência da sociedade pós-moderna na igreja evangélica. Queria que você viesse. Vamos falar de internet, televisão, meios da mídia e um monte de coisa contra a família. Vai ser lindo, hein? Porque eu tô para ver crente mais fofoqueiro que quem mexe com o Facebook, Instagram e o WhatsApp. Tudo! Eu estou com sono, irmão. Estou acabando de ir para minha cama. Estou deitando. Estou bocejando agora nesse minuto, irmão. Fechei o primeiro olho. O outro eu vou fechar e também a gente conversa. Orar que é bom. Ler Bíblia que é bom. Mandar mensagem evangélica. É falando de homem, de mulher, de televisão, de jogador, não sei. Mas não fala de um personagem da Bíblia. Ô irmão, quem foi Abraão? Ah, é o vizinho meu que mora lá, eu sou Abraão. É essa a geração que vai participar da volta de Jesus. É por isso, meu irmão, que quando você lê o Apocalipse, lá no capítulo 3, e você vai encontrar as 7 cartas que estão no capítulo 2 e 3 do Apocalipse, as 7 cartas da Ásia, e a última dela é a carta a Laodiceia, a igreja do mundo. Que Jesus vai dizer assim para ela: você diz que é rica e que tudo tem, mas eu lhe digo, tu é pobre, miserável, é nu e é cega. Aconselho-te a comprar de mim ouro fino e refinado. Aconselho-te a usar os colírios celestiais sobre os teus olhos que perdeu a visão. É assim que ele vai. E aconselho-te a vestir com vestes celestiais, porque você está nu. Agora acontece que esta é a marca da igreja da pós-modernidade dos dias do arrebatamento. Mas o mais interessante, irmãos, das 7 cartas, cada uma delas tem uma promessa, é verdade? Mas a de Laodiceia, perceba que o prêmio teve que ser maior. Ao que vencer, darei o direito de sentar comigo no trono de meu Pai. E essa é uma honra muito grande, mas tem que ser. A apostasia, para ser verdadeiro, sincero e andar na integridade, o prêmio tem que ser um prêmio que vale a pena todo o esforço. Para os outros não tinha tanto esforço, que para ele fazia parte da vida o sofrimento, a dificuldade, morar nas catacumbas, esconder nas cavernas, não ter o direito de comer, a mesma roupa o tempo todo, fugindo da opressão. Nós estamos tranquilos, irmãos.
Quando um irmão ou outro levanta uma crítica, quer desviar, sai com um bico desse tamanho da igreja. Ô irmão, vou embora dessa igreja. O que foi? O irmão não me deu a paz do Senhor. Se conserta, filho de Belial. Vai buscar os dons do Espírito Santo e o fruto do Espírito para dominar esse boneco de barro corrupto que é o seu coração. Se o meu irmão não me cumprimentar, há dois problemas aqui. Ou ele não me viu, ou eu fui mal educado com ele, não cumprimentei ele. E há outras coisas que a gente pode resolver de outras maneiras. Mas uma coisa eu posso declarar aqui nessa hora: que o princípio da nossa bênção está na nossa obediência. Se você é rebelde e tomou uma decisão de não obedecer a Deus, só lamento para você, porque a única sensação que eu tenho é um cheiro amargo de enxofre e fogo te aguardando. O único cheiro que eu consigo sentir para os rebeldes é um fogo de enxofre e fumaça negra e um fogo ardente te esperando. Espero que você não entre nesse negócio. Espero que você não vá para esse lugar. Mas aconteceu de um dia, um crente gostava de trio elétrico. Ele era mundão, gostava de pagode, de música baiana, de axé e tal, aquelas coisas. Não perdia um carnaval, né? E na cidade dele tinha carnaval o ano todo, que é carnaval do não sei de quê. Sempre o povo inventa alguma coisa para fazer festa. E esse camarada gostava disso. Foi para a igreja, aceitou Jesus, está na igreja. Mas não podia ouvir um barulhinho que ele... Aí você pensava, tá cheio de Deus, tá na um imã puxando ele ali, né? Você sabia que o cara morreu? Agora adivinha onde foi parar? Na porta do céu. Chegou lá o seu anjo, não sei o que deu nesse rapaz, eu acho que ele morreu um dia que ele estava crente, né? E o anjo: seja bem-vindo ao céu, entra para o descanso do seu Senhor. Seu anjo, para ser meu irmão ali, imagina, né? Seu anjo, aqui que é o céu, é aqui que é o céu. Deixa eu dar uma olhadinha aí. Ele deu uma olhadinha no céu, calmo, todo mundo vestido de vestes brancas, palmas na mão. Glória, glória, aleluia. O povo lá tudo cantando, né? Tranquilo. Santo, 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 potente. Aquela calmaria. Aí ele olhou lá dentro assim: seu anjo, é sempre calmo assim aqui no céu? É desse jeito, aqui é lugar de glória, de bênção. Aí ele olhou para baixo e viu um cara lá, ó. Seu anjo ali, rapaz, eu fosse tu, nem olhava para lá é sério. Não, mas lá parece que está mais animado do que aqui. Olha lá o cara dançando lá, eu quero ir para lá, seu anjo. Não vá não, rapaz, você já deu sorte, chegou aqui no céu. Entra por descanso. Não, eu queria ir para lá, porque lá está divertido, olha lá. Você tem certeza que quer ir para lá, que é muito tranquilo, muito quieto, eu gosto de movimento. Tá bom, então vai lá. Quando ele chegou lá, irmãos, pensa. Descalço. Tinha um camarada numa pedra pegando fogo. Queimava um pé, ele tirava. Queimava o outro, ele tirava. Queimava o pé. Ele achou que era um lugar de diversão, era o inferno. Então tem gente que prefere o inferno do que o céu, né? Fazer o quê? Mas olha os irmãos. O princípio da bênção e que acende a esperança no meu coração é a obediência à palavra de Deus. Porque agora chegamos no capítulo 21. Depois de todos os acontecimentos, Jesus determinou: agora o inferno, o fogo e a água, devolva os mortos para que todos sejam julgados. Porque eu sou, disse Jesus, o princípio e o fim. Eu sou o alfa e o quê? Você sabia que eu descobri que o ômega não é ômega? Fui falar esse nome perto de um professor de grego, sabe o que ele falou? Você estudou aonde, pastor? Por quê? Olha o texto original lá, não está escrito ômega não. O acento não está no O, é ômega. Eu falei, mas se eu falar isso, todo mundo vai dizer que eu estou falando errado. Não, mas o certo é esse mesmo, porque todo mundo aprendeu errado. Eu falei, rapaz, olha só, então você aprenda que ele é alfa e... vai soar ruim, vai ficar uma pronúncia assim, mas é o certo no original do grego, é ômega mesmo. Não é ômega não, e nós só falamos errado. Então, Jesus ele é o quê? O alfa
e o ômega. Que significa dizer que Ele é o começo e Ele é o fim. Ele é o Senhor criacionista, criou todas as coisas para a sua glória, e Ele dá termo a todas as coisas e traz a juízo tudo dentro desse processo e desse ponto entre a criação e o julgamento. Jesus vai te levar a juízo, pode ter certeza disso. Não, mas eu vou ser arrebatado. Mesmo arrebatado, você vai comparecer diante do tribunal de Deus. Pastor, é mesmo? É mesmo. Como é que eu faço para aprender isso? Você vai vir nos estudos que eu vou dar agora esse ano sobre escatologia bíblica. Aí eu vou anunciar, aí você faz favor de vir, viu? Que dá trabalho estudar isso aí. Eu vou te dar mastigadinho. Então venha, é nas terça-feira, tá bom? Deus vai te trazer a juízo. Fala para o teu irmão do lado, irmão, cuidado. Começa a produzir coisas eternas. Deus vai te trazer a juízo. Agora o ímpio, o juízo do crente tem uma proposta diferente. Mas o ímpio, apartai-vos de mim, porque não vos conheço, vós todos que praticais a... Jesus vai concluir a história. E Ele vai chamar os seus, aqueles que gastaram a sua vida, o seu tempo, a sua saúde, os seus recursos, servindo a Deus nessa terra, passando tristeza, tribulações, sofrimento, sendo mal entendido pela família, sendo desprezado pelos colegas, vivendo na solidão, solitário, sozinho nos seus enfrentamentos. Mas naquele grande dia o Senhor falar: vinde bendito do meu Pai, e entrai para o gozo do teu Senhor. Ali não haverá mais choro, porque eu enxugarei dos teus olhos todas as lágrimas. O Senhor te promete uma vida nova. Então para nós há esperança, querido. Há uma esperança para nós, e tenha certeza, Jesus é triunfante, Jesus vai triunfar. Tenha certeza, não desanime, não desista da sua fé. Por mais que você foi perturbado, inquietado e houve toda uma situação de dificuldade, você já até pensou em recuar, não faz isso. Por mais difícil que seja, marche, marche. Você vai gritar: pastor, está doendo, mas marcha. Está difícil. Se passares pelo fogo, ele não vai te queimar. Se passares pela água, não vão te submergir. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Aleluia! Levantem glorificando a Deus.